lá desde o livro do Gênesis, isso foi repetido por Jesus, né, também pelo apóstolo Paulo, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Né? Então, o momento em que a família começa é a partir do casamento. Isso também nos ensina algo, porque o relacionamento com pai e mãe, nós podemos classificar entre os mais fortes que nós temos na vida. Né? E isso já aponta para a importância que o cônjuge deve ter a partir da aliança matrimonial, porque se deixou pai e mãe para se unir ao cônjuge, ele tem que estar em primeiro lugar. Sim. É interessante também que a Bíblia não fala de namoro, né? A gente tem isso, uma coisa muito cultural, muito dos nossos dias, e a gente tem como igreja o desafio de viver essa estação do namoro da forma mais santa, mais bíblica possível, mas a base bíblica em si não existe porque não era assim que se fazia antigamente. Né? Eles se conheciam já quando os propósitos eram linkados, as famílias aprovavam e se iniciava uma família. Mas nós estamos nesse contexto, né, de conhecer e ter esse tempo, o privilégio de poder talvez também... Quando nos conhecemos, a gente nem sabia que a Bíblia não falava de namoro. A gente nem sabia, porque a gente era muito A novinho. gente estava na onda da cultura. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi. A gente estava na igreja, eu tinha 15 anos, eu tinha me recém-convertida e os nossos jovens prepararam um evento. Então nós panfletamos na avenida da nossa cidade, que era o Point, em Santa Bárbara do Oeste, onde eu nasci e cresci. A gente foi lá no meio dos jovens e a gente levou os folhetinhos que ia ter 2 pregadores. Na verdade, um deles era o que estava no nome, que não era um amigo teu que estava junto. E você veio, né, e eu me lembro que a gente estava tão assim empolgados para ver tudo que Deus ia fazer através dos pregadores jovens. E nós estávamos numa salinha, nossa juventude era assim, a gente brincava que era assim, né? Uma mão balançando, né? Que não era cheia de gente, eram 5 bem avivados, éramos nós, assim, não era tão grande, mas era um grupo bem unido, e a gente amava orar e buscar Deus e sonhar coisas em Deus. Eu lembro que, então vocês chegaram, você e o amigo pregador, entraram numa salinha, e nós estávamos orando na salinha do lado, e eram umas salinhas divididas por madeira, e tinha um furo. Nós estávamos tão curiosos que a gente foi ali no furo para espiar como vocês eram, quem eram vocês, que a gente estava divulgando e esperando. A gente só tinha ouvido falar que vocês eram jovens que pregavam a palavra, que aconteceu milagres. Uma época que não tinha internet, rede social, foto, Nada vídeo, disso. né? Para o povo entender a curiosidade. A curiosidade era essa, olha aí, jovens, não tinha como você dar aquela hackeadinha antes, assim, stalkeada, né? Dar uma olhadinha, não tinha. Era assim, a gente, inclusive, essa época proporcionava muitas histórias de muita fé que a gente ouvia quando o Espírito Santo falava, é aquela de vestido assim, né? E o Espírito Santo dava uma ajuda porque não tinha toda essa tecnologia, né? E eu lembro que nós espiamos. Eu tinha 18 anos de idade. Eu tinha na iminência de completar 19, mas 18. E eu lembro que eu vi você com a cara no chão. Quando a gente foi espiar, você estava orando e não ajudou muito esse momento, não favoreceu. Então a expectativa só cresceu. E quando eu te vi, você estava, então, no púlpito. Você pregou aquela primeira noite. E eu lembro que você começou a citar os textos bíblicos, assim, tão grandes, assim, decor. E eu chamei você de Bible Man naquela noite. Eu falei, quem é esse homem? Entre parênteses, pra mim mesma, lindo, que eu achei você muito gatinho. Eu falei, que sabe a Bíblia assim, decora. Eu comecei a pensar. Eu falei, como ele pode ter decorado? Quanto tempo ele gastou com a Bíblia? E a forma como você pregava, você tinha 19 anos. 19. E você já era, assim, um ensinador muito profundo. Você tinha uma revelação e era nítido, assim. Todo mundo falava isso, não só os jovens, mas os mais velhos da igreja também ficaram boquiabertos com a experiência de poder te ouvir ensinando. E eu me lembro que eu falei para a pessoa que estava sentada do meu lado, era uma irmã, amiga, e eu cutuquei ela e falei, tá vendo esse moço? Eu vou casar com ele. Foi a primeira vez que eu te vi. E eu me lembro disso muito bem. Eu não consigo dar os detalhes com que você estava usando, porque a minha memória, assim, não tá tão boa assim. Mas eu me lembro muito daquela emoção de te ver. Era uma calça jeans e uma camisa para fora da calça. Provavelmente. Nunca quis estampar. Estampar. Não muito diferente do que é hoje. Até hoje. Então, mas eu me lembro muito disso. Eu me lembro de ter cutucado ela e falado que eu ia casar com você. Profetiza eu, hein? Olha isso. E você se lembra como foi quando você me viu pela primeira vez? Eu vou falar de quando eu te enxerguei. Tá. Porque a gente pode ter cruzado os olhos, mas assim, a gente era os pregadores de fora, os únicos diferentes. Pra gente tinha uma igreja inteira, né? Não tão grande assim. Não tão grande, mas além dos jovens, a igreja já tinha algumas centenas de pessoas. Justo. Eu não me lembro se foi na primeira ou numa segunda ainda que teve um evento numa chácara. Então era você tocando violão. Você pedia para parar no meio da música para mudar de nota, porque não conseguia mudar no ritmo. Eu tava aprendendo a tocar violão. Mas... E eu era tão cara de pau que eu fazia uma roda e todo mundo cantando comigo, eu tinha que pedir uma pausa para trocar entre uma nota e outra. Gente, se tiver alguém que faça melhor para fazer, mas na ausência eu aceito com essa limitação, mas você levando aquilo de boa, eu te achei linda por fora e por dentro, né? Assim, seu jeito de ser foi uma coisa assim que chamou a minha atenção de cara, até porque eu já cheguei na cidade,
com uma palavra de Deus, né? Eu tinha tomado uma decisão aos 15 anos de idade, que antes dos 18 eu não ia namorar ninguém, né? Porque a gente cresceu num contexto que a criançada namorava na rua desde muito cedo. Mas eu lembro que aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, eu percebi que o assunto era sério. E eu ouvi alguém em algum lugar dizer que o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósito. Eu disse, eu não entendi nem o propósito de Deus para mim, né? E já vou escolher a parceira de uma vida inteira, porque conhecia a Bíblia e sabia que casamento era para ser, né, algo que dure. Então eu pensei, não posso, enquanto não entender, né, e me obriguei. Falei, eu vou esperar até os 18 anos, pelo menos, como prazo. Mas assim, no dia que eu fiz 18, já botei interiormente a plaquinha aberta a temporada de caça. Principalmente quando chegava assim, acampamento, essas coisas, a gente brinca que na cultura da época era a hora de achar alguém fora do contexto, porque as igrejas também eram menores, o leque de opções não era assim tão grande como alguns têm hoje. E antes da gente dar sequência assim na nossa história, né, é até legal ouvir você como hoje um homem, mas na época um jovem, falando também dessa expectativa do coração do menino, porque eu sei que nessa época as meninas ficam desesperadas para casar, né? E a gente vê uma coisa de igreja, dessa coisa assim, cadê o meu Isaac? Cadê o escolhido? E às vezes nesse, sabe, não é fácil o momento da espera, mas eu vejo muitas às vezes não guardando os princípios nessa hora e fazendo escolhas equivocadas, né? E é legal saber que o menino também tem essa expectativa tão grande e tudo, né? E eu queria falar assim, que conselho você dá para quem tá vivendo isso agora e tá nos ouvindo, assim, essa fase da expectativa, do sonho? Eu vejo muitas pessoas frustradas, às vezes, na igreja, porque não chega o tal do advir, do esperado, do Bom, escolhido. tem muitas variáveis para esse não chega, né? Às vezes tem pessoas que têm critérios exagerados, Bom você falar. uma lista de requisição muito alta que vai se tornando difícil. Tem N fatores, é muito difícil, eu acho que acaba sendo simplista a gente resumir. Mas, antes de mais nada, eu sempre digo às pessoas, paciência, né? Não fazer nada por impulso, e essa é uma época que o que não falta é impulso, hormônio a 1000 por hora, ansiedade, impaciência para tudo, né? Tem hormônio, tem demônio, Por tem exemplo, tudo misturado, gente que às vezes esperava também é o poder- lacinho das trevas A ali gente esperava preparado, poder né? dirigir aos 18 anos, parece que não chegava nunca, né? Mas no final das contas, quando eu fiz 18 anos, eu não tinha o dinheiro para tirar carteira, não tinha carro para dirigir. Eu acabei dirigindo só em torno dos 20, né? Então, assim, tem ansiedades que não se justificam e pode levar a gente pro lugar errado e para escolhas erradas. Então, eu decidi esperar até os 18. Quando fiz 18, a primeira moça da igreja que me pareceu caber no pacote do propósito que eu tinha entendido, ser crente, né? Compatível com a questão do propósito, mas também chamasse atenção, né? Primeira oportunidade surgiu, comecei um namoro, e durou 3 meses, né? E essa própria pessoa, na época, eu lembro que ela falou assim, eu achei que era só a forma de justificar a dispensa, né? Vamos espiritualizar, mas eu lembro que ela falou assim, eu não quero ser, ela falou assim, amo você, mas não quero ser a pessoa que um dia vai responder diante de Deus por ter tirado você do seu propósito. Uau. Achei que era uma baita, uma desculpa, o tempo passou, e eu consegui ver o dedo de Deus nisso. Por quê? Eu não tinha muitos critérios, né? Então, por exemplo, nós pudemos ensinar os nossos filhos bem mais. Meus pais falaram pouca coisa, embora falaram algumas coisas úteis. Eu lembro que meus pais diziam assim, repare bem como a moça trate os pais. Se não sabe honrar e respeitar os pais, você vai ter problema com isso, né? Não significa que pessoas que não tiveram modelo e referência não tenham direito a construir uma história, mas a gente, como disse Jesus, vai construir a torre, tem que saber quanto custa, tem que entrar sabendo quanto, senão a decepção, ela pode gerar muito problema, como a gente vê na experiência esse tempo todo. E meus pais falavam a respeito disso, então a gente tinha alguns certos critérios, mas depois, com o tempo, eu olho hoje para trás e digo que estava muito imaturo para fazer aquela escolha, e essa é a razão pela qual a gente procura ser tão cauteloso. Então aquilo não durou, eu entrei numa decepção, porque eu não queria ter queimado o cartucho, eu dizia que queria namorar, casar com uma pessoa só, né? E naquele processo eu lembro que eu entrei no lugar em Deus de orar e dizer assim, oh, eu quero que o Senhor me guie, eu não quero errar. E um dia, orando, né, quando veio o convite para estar em Santa Bárbara, o Espírito Santo falou comigo, 2 coisas que você precisa saber antes de ir para essa cidade. Eu vou usar vocês, como você disse, não estava sozinho, para chacoalhar igrejas na cidade, não será só essa, né? Elas vão passar por um avivamento, uma visitação, mas o Senhor me disse, a mulher que vai te acompanhar ao longo de toda a sua vida e ministério, por quem você está orando, está te esperando nessa cidade. O problema é que ele só disse que estava me esperando, não disse quem era, né? Então assim, eu já cheguei antenado. Então por causa disso, estava de olho, e nessa você foi a primeira pessoa que chamou a minha atenção. O problema foi quando eu fui perguntar a sua idade, né? Porque você me disse 15 anos, nem
falou que estava na iminência de 16, né? E eu estava debaixo de uma pressão. Os pastores mais velhos diziam, cara, não é bom estar no ministério solteiro. Você tem que casar logo, tem que se proteger, tem que isso, tem que aquilo. Era uma série de cobranças. E eu li a história de muita gente, que inclusive numa época anterior a nós, que casavam muito cedo. Então, assim, aquilo meio que virou uma pressão. Tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Então, quando eu perguntei a idade e você me disse, eu pensei, cara, não posso esperar 3 anos. Né? Porque, de acordo com o que os mais velhos me falavam, eu não podia estar tanto tempo solteiro no ministério, já estava no ministério itinerante, mesmo que não pastoreando. Então, eu acabei entendendo, não deve ser. Momento nenhum, busquei a Deus, não perguntei, não tentei aquietar o coração, buscar conselho de ninguém, tomei a decisão. No momento que você me deu a idade, eu tomei a decisão. Ainda fui investir, né, na possibilidade de um relacionamento que não deu certo. A gente vê depois como Deus gerencia as coisas. Uma pessoa que era mais velha do que você, eu pensei, não, E do que você também. E do que eu, né? Mas o que acontece? A coisa não andou, né? Deus usou principalmente o pai daquela moça para não dar a bênção e o relacionamento começar. A gente teimoso ficava esperando o jogo virar. E nessa, enquanto esperava o que nunca vingou, e depois deu em nada, Dona Kelly cresceu. E acabou chegando aos 18 anos de idade. Nesse inteirinho, eu te achava uma pessoa tão fantástica. Que você ficou me empurrando para muitos amigos. Um monte de gente. Eu falava para minha mãe, mas será que eu tô destinada a casar com um pastor? Porque eram vários amigos seus que eram do ministério. E eles me mandaram presentes, ligaram. Eu falava, o que tá acontecendo? Eu lembro que eu ia falar para minha mãe. Quer dizer que todos fui eu. Mas assim, eu lembro, eu posso falar. De você, não, eu recomendava tanto de você. Eu posso dizer de vários que eu sei que entraram, né, em contato. E eu falava pra minha mãe, eu falei, mãe, o que será isso? Porque eram todos amigos teus. E eu falava que, e eu respeitava muito o seu ministério, logo os que andavam com você, pra mim também, todos homens de Deus. E eu falava, Deus tem alguma coisa aqui, porque... Mas é interessante que nessa fase, mesmo eu tendo me convertido aos 15 anos, e eu vi esse movimento da igreja, nas meninas da igreja, que elas, toda vigília, todas as orações, elas ficavam pedindo um marido. Mas olha, eu, assim, vim de um lugar que eu queria muito, assim, eu tava com muita fome de Deus. Então, eu lembro que um dos versículos que saltaram no meu coração foi o Salmo 37:4, que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma outra versão fala... que eu mais ouvi você citar na... e assim, outra versão diz, deleita-te. E eu lembro que isso pra mim era tão, sabe, quase como saborosa essa palavra, deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele vai fazer. Então, eu mergulhei nisso. Então, eu vi as minhas amigas pedindo por marido e fazendo lista. Eu lembro que um dia, eu sempre gostei de desenhar. Eu fui para reunião de oração e eu falei, olha, meninas, eu trouxe aqui uma ilustração do que são vocês na vigília. E elas caíram na risada, porque eu fiz um caminhão cheio de maridos, né, chegando a escrever a resposta da oração de vocês. Era um caminhão cheio de marido, assim, chegando na igreja, né? E a gente deu muita risada com aquilo. Mas o meu coração estava muito descansando no Senhor mesmo. Eu tinha decidido isso. E esse é um conselho que eu dou para as meninas, sabe? A gente, às vezes, foca no lugar errado. A gente foca no príncipe, mas a gente pode ir no príncipe da paz, aquele que, sabe, traz, assim, uma plenitude ao nosso coração, para que a gente possa escolher também certo e esperar o tempo certo, né? Porquês também são, hoje, a gente ensinou muito isso aos nossos filhos, né? Então, eu acredito que pelo pouca orientação e experiência que a gente tinha, a gente não está procurando alguém para nos preencher. A gente estava satisfeito em Deus, a gente estava querendo alguém para dividir o que já tinha em Deus e para nos ajudar a despejar na vida de outros. Então, eu tinha uma ansiedade do tempo por causa da pressão do conselho dos mais velhos. Mas não tinha aquela carência, aquela necessidade, né? Até porque, assim, a prioridade número 1 era o Senhor, era buscar Deus. Essa época eu gastava muito tempo trancado em oração, com a palavra, e a sensação era assim, o tempo já não dá, né? Então, assim, não tinha aquela preocupação que eu vejo alguns que hoje a gente recrimina e diz, olha, não case para ser feliz. Alguns estão achando que o casamento é que vai fazer feliz. Né? E a ideia bíblica é outra. Deuteronômio 24:5, a Bíblia fala sobre o homem que não sairia à guerra por 1 ano. A Bíblia diz para promover a felicidade a mulher que tomou por esposa. Então, a lógica bíblica é que você casa para fazer alguém feliz, não para ser. Então, é melhor que a pessoa encontre sua felicidade em Deus, no propósito de vida. Depois, você quer despejar algo mais na vida de uma outra pessoa, e de preferência tenha encontrado, né, a mesma coisa que você. Porque quando Deus menciona que vai fazer a mulher como ajudadora, isso não coloca ela no patamar de mera servente. Né? Vai auxiliar o homem em decisões, na construção de tudo que vai fazer, mas ela também vem para acrescentar. Então, quer dizer, se cada um entra para acrescentar na vida de outros, é fantástico. Aliás, você sempre conta uma história de uma ministração sua sobre destruir a mentalidade parasita, de um livro que você leu. Eu acho que vale rapidinho você mencionar isso para aqueles que estão na espera. Esse livro da Universidade da Família se chama 2 Pulgas e Nenhum Cachorro.
E eu me lembro que quando eu vi esse livro pela primeira vez, a capa é uma ilustração. Eu amo ilustração. Então me chamou bastante atenção, porque era um cachorrão na época, ou talvez essa capa já possa ter sido atualizada. Era um cachorro grande e 2 pulguinhas pulando. E eu fiquei muito curiosa. Eu falei, nossa, o que esse livro tá fazendo aqui de biologia no meio do livro de família? Eu fiquei curiosa, fui ler o resumo, e aí falava que, assim como 2 pulgas, né, são um homem e a mulher se apaixonando, ele tem um olhar muito egoísta, muito egocêntrico, ele quer a sua própria necessidade sendo suprida, né? E aí quando você entra no casamento, né, você descobre que na verdade, quando se apaixona é como uma pulga olhando para um cachorro, né? E você acha que no objeto do seu amor está toda a provisão que você precisa. Quantas pessoas casam falando, agora realmente eu vou ser feliz, porque ali está o meu melhor amigo, um pouco de, né, do meu príncipe, minha princesa, vai me fazer feliz, e a gente vai viver uma história tão linda. E depois, quando casa, descobre que, na verdade, não tem ninguém capaz ou apto para suprir as necessidades do outro. São 2 pulgas. Cachorro, no fim, não tem. São 2 pulgas e nenhum cachorro, no resumo da história. E aí, eu acho legal que o livro ensina que tanto as 2 pulgas precisam de uma fonte, né? Para que elas possam conviver, 2 pulgas, né? Precisa ter as suas necessidades supridas e só Deus pode suprir essa necessidade do nosso coração. Então, esse é mais ou menos o resumo. E quando a gente entende que o Senhor pode nos preencher, então a gente está apto para servir o outro, na necessidade para fazer feliz. Nós criamos uma ideia de falar que o cônjuge, a pessoa que está esperando, é a outra metade. Porque a Bíblia diz que os 2 se tornam um. Mas o fato de se tornar uma fusão de 2 inteiros. E não o encontro de 2 metades. Né? Então, a pessoa precisa ter alegria e realização em Deus, o seu projeto de vida, né? E entender que existe alguém com quem é compatível viver isso junto, dividir isso junto e servir o outro. Eu me lembro muito de uma jovem que nós encontramos, ela estava na fase dos 22 anos. Ainda vamos falar como se encontramos depois. A gente vai continuar a nossa história. Eu lembro que ela era jovem e a gente perguntou como que estava nessa parte da vida dela, e eu lembro que nós nos surpreendemos com a resposta dela, que ela falou que ela tinha aprendido com o pai que uma mulher, a submissão é você entender a missão do seu cônjuge para você estar junto nessa missão, para você cooperar com ela. E ela falou que ela estava tentando entender quem Deus tinha a feito para ser, para que ela pudesse caber nesse projeto, né? E eu lembro que ela contou a experiência que ela tinha já tido um jantar com um candidato, né, que falou, e ela fez uma pergunta: o que você espera, planeja para os seus próximos 5 anos? Querendo entender para onde aquele homem estava indo, o que ele entendia por chamada, e ele desenhou todo o futuro ali que ele sonhava. E eu lembro que ela contou pra gente que respondeu: olha, o seu projeto é lindo, é louvável, né, mas eu não consigo me ver, porque Deus tem me chamado para outra coisa. E essa é a importância, né, de você conhecer o propósito. Porque ela falou, eu acho que os seus planos são incríveis, mas eu não sou a mulher que vai somar, porque o meu coração anseia o ministério. E você em nenhum momento falou isso no teu projeto. Então, é importante ter maturidade para dar esse passo, né? Enquanto, então, você, né, já estava agora nesse lugar... Quem está procurando só o marido, viu o partidão, entra, como é que faz depois com o propósito? E aí já entrou. Já entrou. Vai sair? Ou vai cumprir o propósito? E as pessoas, elas estão enterrando muito do que Deus tem por essa impaciência e por uma visão incompleta do casamento. Né? Então, assim, eu ter o que eu tenho em você, uma mulher incrível, fantástica, que me ajuda no cumprimento do propósito, compatível em tudo, que ainda veio com todo o pacote que me agrada, ótimo. Né? Mas as pessoas casar só porque é bonitinho, só porque nesse momento vê algo e depois não ter o que sustente a relação, tem sido assim, danoso demais. Né? Então a gente entende que é importante demais ter uma compreensão do que é que vai justificar aquela união. Né? Porque assim, as pessoas vão ter crises, elas vão ter dúvidas, e se não tiverem convicção, fica difícil sustentar depois. Por outro lado, o casamento é uma aliança. Não é para não ser sustentado, não é para se arrepender, não é para mudar de ideia. Então esse combo requer muito e é melhor que se comece direito. Porque Sim. Em termos de princípio bíblico, eu gosto sempre de usar aquele episódio que envolve os gibeonitas lá e Josué. Né? Deus diz, não faça aliança com os povos da terra. Eles fizeram com os gibeonitas porque acreditaram na aparência e não investigaram. E tem muita gente assim. Né, quando a gente está se aproximando e quer apaixonar, é só a aparência que fala. Depois você descobre. Eu acho que eu fui enganado. Sim. Mas depois que fez aliança, não é para voltar atrás. E quando Josué luta por aliança onde foi enganado, ele vai ver Deus parar o sol, fazer chover granizo, porque assim, quando a gente luta por uma aliança feita, nós vamos ver Deus lutando junto. Então assim, fez, não é para voltar atrás, mas Deus também falou, não faz aliança com qualquer um que aparecer. Então essa é a beleza dessa fase, que apesar de dar um pouquinho de ansiedade, a espera... Da ansiedade. A gente ficou ansioso até quando eram os nossos filhos. Exatamente. Né? Não só conosco, mas também por eles. E às vezes até com os filhos dos amigos, eu fico orando, eu fico participando, porque eu acho que é uma fase muito especial, muito importante, mas muito gostosa também de ser vivida.
né? Mas no meio de toda essa empolgação e tudo, como é importante a gente caminhar em cima dos princípios também, né? E eu me lembro, então, agora voltando à nossa história, né, que depois desse primeiro momento que eu te vi, você, né, a gente teve um tempo que a gente se via algumas vezes em cultos, você voltou para nossa cidade algumas vezes para ministrar, então a gente Uma se certa viu. regularidade, acho que uns É. 3 meses a gente acabava voltando a pregar. Mas depois que aquela moça que você tinha conhecido na nossa cidade, que não deu certo, você deu uma sumidinha da nossa cidade. Até porque eu mudei para Curitiba também, né? Exatamente. E então ficou mais difícil a gente estar se encontrando. E no meu Curitiba coração, e depois eu 5 meses Curitiba para Guarapuava no interior, que ficava Sim. ainda mais limitado e distante. É verdade. E eu lembro que eu tinha dito que eu ia me casar com você quando eu te vi a primeira vez. Eu falei, vou casar com esse moço. Mas depois disso, eu não fiquei nutrindo nada no meu coração, né? Eu tinha falado aquilo porque eu tinha ficado muito impactada, porque eu tinha certeza que eu queria casar com um homem de Deus. Olha, as parte da nobreza que eu vi em você era saber que, inclusive, você orava por aquela situação minha e da pessoa, né? Sim. Então, quando eu soube que você teve esse sentimento e quando não deu para você ainda orava por mim, eu falei, é uma pessoa nobre, Aí quando não só egoísta. Sim. E quando tudo, né, quando eu soube que você, então, vocês tinham encerrado, eu não fiquei com aquela coisa de, quem sabe agora, não. Eu tinha descansado. Eu estava vivendo o Salmo 37:4, me agradando do Senhor, me deleitando. E eu me lembro que eu fui convidada pelo teu irmão, né, pra gente participar de o Adriano, né, teu irmão mais velho. Na época a gente se encontrava algumas vezes e ele fez propaganda de um acampamento que você ia estar ministrando, né, e falou, vamos lá, vai ser legal, vai ser no Paraná. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Né, meus pais sempre foram muito cuidadosos e zelosos para onde eu ia, com quem ia. E eu estava com 18 anos. Então eu convidei algumas irmãs da igreja, uma delas só que pôde ir comigo, né? E a gente ia ter que fazer uma aventura, pegar um busão, tipo, para outro estado e depois chegar até a chácara. Então tinham várias Da rodoviária de Londrina até Lerroville, onde era o mar, e a outra. Exatamente. E eu lembro que eu falei para os meus pais, e eu sempre fui muito responsável, eles facilmente me deixaram ir, eu até fiquei assustada. Eu falei, mas pai, mãe, vocês estão sabendo, é outro estado. Eles, não, tudo bem, é tranquilo, a gente sabe. Meu pai já conhecia um pouco o esquema do ônibus, falou, não, vocês vão descer na tal rodoviária, e aí de lá vocês só precisam ver certinho como que vocês vão. Daí eu falei com o seu irmão falou que dava carona. Então fomos, eu e mais uma amiga, e descemos, e eu lembro que foi a nossa aventura. Mas quando a gente chegou lá, eu tava com o coração cheio de expectativa de viver em Deus grandes coisas. E por que escolhemos ir em um acampamento tão grande? Porque a gente sabia, né, que vocês continuavam pregando, né, você e seus amigos que andavam juntos, assim, de uma forma onde Deus se movia. A gente via muitos milagres naquela época e era muito especial. Então a gente queria estar num ambiente, né, que fosse assim um lugar de busca mesmo, era um acampamento tipo desse período de carnaval, assim. Eu lembro que chegamos, então deu tudo certo, conseguimos a carona, chegamos em Lerroville. E a primeira 1994 já estamos, carnaval de 94. A primeira noite, Ou acho não. que a gente nem já 93. acho que 93. Você é a parte dos 94, dados, amor. As datas são com 94. você. A gente já 95 começou nos casamos. a namorar e noivar, então Foi 93. 93. E aí eu lembro que a gente se viu na sexta-feira de alguma forma, assim, e eu tive a impressão que você não gostou muito de ver a minha amiga, assim, a gente ficou com essa sensação. Né? Não, Que é você porque ficou meio desconfortável quando porque você nos viu. eu tinha decidido a partir daquele acampamento, estava na fase assim, vou recomeçar, tem que achar alguém. E o lugar de encontro, a aberta temporada de caça, era o casamento. O casamento no acampamento. Acampamento. Quando te vi lá, a sensação que eu tinha era, vou estar sendo vigiado por alguém que sabe da história, que pode me achar insensível. Então, foi meio que um desconforto com todo o pacote da história. E aí eu lembro que eu conversei com a minha amiga que tinha ido comigo, a gente não conhecia ninguém do acampamento, e eu falei pra ela, você teve a sensação que o Luciano ficou desconfortável com a gente aqui? E a gente conhecia toda a história, e a gente logo linkou pelo fato de a gente realmente ser perto da história passada. A gente falou, mas a gente veio aqui para buscar Deus. E eu me lembro que a gente tomou uma decisão assim, vamos ficar nós duas buscando o Senhor aqui. Cada intervalo a gente sai, andar aqui no meio da chácara. E a gente estava muito assim, a gente estava muito com fome de Deus. A gente estava focada em buscar o Senhor. E eu lembro que a primeira manhã nós acordamos nós duas, pegamos a Bíblia, fomos lá no meio do mato, pra gente assim, não vamos incomodar ninguém. A gente orou, buscou Deus e fomos pra reunião. E depois veio a fila pro almoço. E eu me lembro que a gente entrou numa fila naquele solão de Londrina. Fila quilométrica. E de rachar o cuco, assim, era um sol. E a gente tava, então, numa fila muito grande e você passou por nós. Eu não sei se você lembra disso, mas você falou assim, vocês estão aí nessa fila, eu não preciso, porque você era preletor, você tava com um crachá de preletor. E aí você passou e falou, eu não preciso. E aí você passou, a gente fez, que chato, tudo bem, né? A gente tá com fome, vamos ficar aqui mesmo. E aí você foi embora na fila, mas deu 2 minutinhos, você voltou e falou, eu não preciso, mas eu vou ficar aqui com vocês. Aí a gente começou a conversar. E a gente não parou nunca mais, né? Olha que lindo. E a gente começou a conversar ali, na verdade, falando sobre as coisas do Senhor, do que Deus estava fazendo na nossa igreja. E a gente, né, ficou conversando muito tempo. E todo o acampamento a gente acabou ficando junto ali com um grupo de amigos todo o tempo, né? Mas conversando e trocando ideia, dando muita risada e enfim.
Eu lembro que no dia de ir embora do acampamento, a gente falou assim, eu não lembro como foi que a gente trocou o endereço pra gente se inscrever, você lembra? Na época era carta, né? Era Não cartas. lembrar que não tinha trocar Era WhatsApp, muito não caro falava pra de rede ligar, então a gente não social. tinha essa opção, né? Bom, E eu lembro que você tava com... a gente também ligava, mas era de vez em quando, depois da meia-noite, quando já estava na reta final. Você morava com o Luizinho, que é o pastor Luiz, hoje nosso amigo também, mas você e o Luizinho moravam juntos e a gente nós éramos todos amigos. Eu lembro que vocês deram o endereço de vocês e falaram, se vocês escreve pra gente contando como andam as coisas lá na igreja e tal. E eu lembro que a gente foi embora com aquele endereço e eu lembro que a gente falou assim, e aí, vamos escrever? Então nós, não querendo que tivesse nenhuma aparência do mal, fugindo da aparência do mal, como diz a palavra, a gente estava, o que a gente pode fazer? Então eu lembro que nós reunimos 5 irmãs, que éramos todas amigas, e nós escrevemos uma carta de nós 5 para vocês 2. Então nós direcionamos aos 2, ao Luiz e ao Luciano, escrevemos todas juntas e contando muitas coisas. Mas a resposta, ela chegou para Kelly, de Luciano. E aí, foi uma estreia de uma nova fase, que eu falei, gente, será? Será? Então, mas eu vou responder só para ele. Agora as cartas eram tão crentes que nossos filhos riam que só quando você mostrava pra eles. Sim, até hoje, né? Porque tinha a saudação. A saudação era Shalom Adonai. E eles riram muito quando eles viram as nossas cartas, a gente sempre se cumprimentando, porque nós começamos trocando correspondência como amigos cristãos também. Então eu lembro que a gente falava muito da Bíblia. Na época, ou era pai do senhor, ou a turma gostava de usar o hebraico, né? Shalom Adonai. Eu me lembro que daí começou assim, eu comecei a achar, eu acho que ele tá na minha, mas eu não tenho certeza. E a gente continuou nessa troca de cartas. De respeito, né? E você pediu, então, se você podia me ligar pra gente conversar. E você fez essa ligação algumas vezes. Eu lembro que tinha que ser à noite pra ser mais barato. Desde a meia-noite, que era o que dava pra pagar o interurbano. Durante a semana, porque acho que fim de semana era mais caro também. E eu lembro que a gente combinou algumas vezes, tal dia, então vou ligar. Eu chegava do meu colégio também bem tarde, eu lembro que você ligou e a gente conversou algumas vezes. E teve um dia que você não desligava. Não desligava. E eu tava tão cansada. Porque eu estudava 2 colégios simultâneos e trabalhava à tarde. Então eu chegava assim, tipo, tinha dias que... E eu lembro que você levando a conversa e eu não queria desligar. Mas você não... tinha uma sensação que você queria falar alguma coisa, mas... Tava esperando o time, ele não vinha. E aí, enfim, essa longa conversa, em algum momento, né, eu desliguei, fui dormir. E a hora que eu acordei no outro dia, eu falei, gente, será que eu sonhei ou ele se declarou pra mim? Eu não tinha certeza. Eu falei, eu posso ter sonhado, porque eu tava muito cansada e eu queria aquilo. Então eu fiquei, tipo, no outro dia, eu fiquei fingindo, tipo assim, vou ter que esperar ele dar uma dica pra eu saber se é verdade. Se isso aconteceu de verdade. Daí, como foi pra você essa questão? E eu pergunto pra você, e aí, você pensou no que eu disse? E eu respondo, o que você disse? Aquilo foi frustrante. Quase que acabou tudo ali. Porque eu tava com medo de ter interpretado, aí você... Abriu o coração, mas o que exatamente? Eu falei, não, ou ela tá só tentando ser vazia pra eu desistir da conversa, porque eu pensava, não é possível que eu falei isso, e ela não sabe o que eu falei. Mas aí eu te contei, né? Eu falei, eu tava tão cansada, eu achei que eu pudesse ter tido um sonho, foi o que aplacou teu coração. Eu acho que eu já tava no deixa quieto e tal, quando você salvou a conversa, porque assim, foi por pouco ali que a gente não perdeu. Aí eu falei, eu achei que pudesse ter sido um sonho e tal. Aí eu falei que eu também tinha sentimentos, então a gente se dispôs a orar juntos, né? Por essa questão, se era a vontade de Deus e buscar. Então nós começamos um processo de oração e continuávamos trocando cartas e ligando ocasionalmente. E depois a gente conversamos com os nossos pais e tudo, e decidimos, então, começar. Essa parte, conversamos com os nossos pais e os detalhes merece um outro episódio, uma outra conversa aqui, porque eu acho que também é muito importante. Sim. Mas aí decidimos começar e isso envolvia alguns desafios. E a gente tinha a distância, estávamos morando um no interior de São Paulo, outro no interior do Paraná. Quase um do outro. Mas achamos que valia a pena. Né? E eu estava na fase de decidir a faculdade. E eu prestei muitos vestibulares e eu era muito estudiosa, eu passei na maioria deles e eu estava na dúvida de qual curso fazer, mas o que eu não sabia era que você tinha orado sobre essa questão da minha decisão, né? Porque a cidade na qual você estava, que era Guarapuava na época, não tinha os mesmos cursos que eu estava interessada. Então eu prestei vestibular lá também para pedagogia, mas eu já estava me formando no magistério, tinha um pouco de experiência, então eu estava buscando uma área diferente. Isso foi uma decisão que você tomou depois de prestar. No início você não tinha prestado, você tinha passado principalmente o que estava te norteando, acho que era em Bauru, né? Desenho industrial. Design industrial. E eu lembro que de repente fiquei olhando para aquilo, falei, poxa, a vida inteira eu falei tanto do propósito. Agora ela quer perseguir uma coisa desfocada do ministério, que vai manter ela 4 anos longe. Durante a semana que fica mais tranquilo para mim, ela não pode vir de Bauru para cá. Fim de semana que fica tranquilo para ela, eu que não posso ir por causa do ministério. Eu comecei a olhar, falei, vai ser difícil
com essas distâncias, essa atividade, a gente manter um namoro à distância e, de alguma forma, pensando, se o projeto de vida que já está sendo apresentado não for prioridade agora, por que é que vai ser depois? Então, assim, eu coloquei isso diante de Deus, que se você seguisse adiante com o Bauru, eu ia entender que não era, né, isso não desmerecia a pessoa maravilhosa que você era, mas que não era para mim. Né? O propósito ainda estava em primeiro. Né? E nessa fase eu estava orando também, buscando entender o que Deus tinha para mim. E eu me lembro que eu tive sonhos, eu sonhei, eu lembro essa noite, foi um sonho que eu me via debaixo de uma árvore frondosa, uma árvore linda, bem grande, com uma sombra bem gostosa, assim, cheia de crianças. Ensino. E eu estava ensinando. Para mim isso foi uma resposta, mas... Eu consigo ver a imagem que você que sonhou, de tanto você já descreveu. E eu, só que ainda assim, segura de dar esse passo tão importante, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale com a minha mãe. Quero que os meus pais... A única coisa que cabia no que você amava e no seu propósito era uma faculdade de pedagogia em Guarapuava. Mas você já tinha feito magistério, um curso técnico, era quase chovendo molhado a repetição. Né? Mas o sonho de você ensinando crianças, você entendia que era Deus falando do propósito. Sim. E aí começa a fase da dúvida. Você teve duas conversas, uma com seu pai e uma com a sua mãe. A conversa com seu pai foi muito sábia, mas não te resolveu nada. Porque eu queria que meu pai me mandasse fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito obediente. Eu falei, o que eles mandarem eu fazer, eu vou fazer. Mas meu pai falou, olha, Kelly, chegou num momento da vida que se chama vida adulta. E as decisões que se tomam na vida adulta é pelo próprio adulto. Ele falou, eu não posso dizer para você casa ou não casa. Meu pai, na época, ele era um homem, sempre foi um homem assim, de bons valores, mas ele não era seguido ainda, norteado pela palavra, enfim, ele não conhecia tanto, mas ele muito sabiamente falou, vida adulta, o adulto é responsável. Ele falou, então se eu te falar para não fazer isso, lá na frente você pode falar, você não me deixou fazer algo. E ele falou, se eu te mandar fazer e dar errado, você falar, eu fiz porque você mandou. Então ele falou, essa hora eu tô, assim, espero que você faça a melhor decisão. O Luciano é um homem direito, trabalhador, ele sim tem a minha aprovação no sentido como homem, eu vi quem ele é, a família dele, mas a escolha é sua. Você tem que entender isso. Né? E eu lembro que eu fiquei... Se der certo, eu feliz com você, se não der, eu tô aqui, mas a escolha é sua. Ele falou isso, ele falou, se der errado, o pai tá sempre aqui, né? Mas eu lembro que falei, poxa, ele não me mandou fazer nada, que chato, eu vou ter que decidir, então eu vou ter que ser adulta se eu quero casar, é isso? Ah, então eu vou ter que ser. Sua mãe parceira de oração tava orando contigo. Minha mãe orando, e eu lembro que assim, nesse período tava chegando os dias, eu ter que tomar uma decisão mesmo, para onde eu vou e como vou me mover com isso, mudança, já tinha feito as matrículas em várias faculdades, porque eu tava indecisa, mas eu precisava dar esse passo e agora realmente me organizar para viver essa estação. E eu lembro que então minha mãe, um dia eu acordo e eu escuto minha mãe chorando na pia. Ela estava fazendo alguma coisa já pro café da manhã e eu falei, mãe, por que você tá chorando? Ela falou, porque você vai embora. Eu falei, eu vou embora para onde? Porque eu queria saber o destino. E eu lembro que ela falou, você vai para Guarapuava, Kelly. E eu falei, o que aconteceu? E ela me contou o sonho que ela me via numa estação do trem e só tinha eu parada na plataforma. Mulher de Deus. Mulher de Deus, né? Só tinha eu parada na plataforma e ela assistia assim, como se ela tivesse parada logo atrás de mim. Ela viu um trem vindo muito rápido, muito rápido. E quando esse trem chegava bem perto de mim, tinha uma única porta de um vagão aberta. Mas o trem não parava, não diminuía a velocidade. Não parava. E quando chegou, e eu tava assim, me preparando para saltar naquele trem, mas na hora do pulo ficou em câmara lenta para ela. Então ela podia ver eu acertando exatamente o lugar da porta do vagão. E também ela observava que dentro daquele vagão estava tudo muito cheio de almofadas, assim, como se tivesse sido preparado para aquele salto. E ela me via... mesmo com você pulando em alta velocidade, aparentemente de risco, você não iria se Eu estava sendo, assim, recebida com algo que foi preparado para eu estar pulando ali. E ela falou que quando ela me via cair muito confortável no meio daquelas almofadas todas revestidas ali, o trem ficava rápido de novo e ia embora. Parava a câmera lenta e continuava acelerando. E acelerava e ela só via então o trem indo e Deus falava com ela. Eu tô nisso, tipo, eu tô cuidando, pode abençoá-la. E eu lembro que ela contou isso. Ela entendeu que eu era a oportunidade da sua vida. Você ama essa parte, né, amor? Eu amo essa parte. Eu era vagão aberto. A gente gosta de brincar e tentar deixar divertido, mas ela entendeu mesmo que eu entendi, que era uma janela de tempo e oportunidade única dentro do plano de Deus, que não poderia ser desperdiçada. E aí eu lembro que minha mãe então falou isso e eu tive coragem então de seguir, foi quando a gente deu sequência, né? Mas essa é a história de como nos conhecemos. Que nos remete a uma combinação de questões aqui, princípios ligados à escolha, mas sempre buscando e sujeitando a direção de Deus. Um versículo que norteia a nossa vida estava no nosso convite de casamento, ele será o nosso guia até a morte. No início a gente tinha muita dificuldade até de entender a maneira como processa a liderança. Eu dizia para Deus, Senhor, me lidera mesmo quando eu não estiver sabendo. Se eu estou errando, não deixa algo andar. E eu vi isso acontecer como em relacionamentos anteriores. Né? Então, não consigo entender o que o Senhor tem, muda, interfere na circunstância, mas como Jesus eu ficava o tempo todo, que não seja a minha vontade, seja
a sua. Com o tempo, nós aprendemos a crescer na questão da liderança do Espírito Santo, e até a história que eu tive envolvendo os nossos filhos foi um pouquinho melhor em termos de direção de Deus do que a nossa própria, né, em relação à maturidade para entender. Mas eu quero lançar esse desafio às pessoas. Nós precisamos entender o propósito, ser norteado por ele, dentro dos princípios estabelecidos por Deus, que envolve desde não casar por mera carência, mas buscar o propósito de Deus como um todo, até também essa questão de deixar Deus conduzir e fazer acontecer. Agora, ainda falando um pouquinho sobre essa fase, eu achei que foi tão válido o conselho que a minha mãe deu para a Alissa, numa época que ela também estava vivendo esse momento de escolha, de conhecer algumas pessoas e tudo. E teve um candidato que ela estava conversando e tal, e a minha mãe perguntou para ela: "Ei, como é que tá?" Ela falou: "Vó, eu não sei." Aí eu lembro que a minha mãe falou pra ela: "Se você não sabe, então você já sabe, porque quando for a pessoa certa, você vai saber que é. Se você não tá sabendo é porque não é", né? E eu lembro que isso foi um conselho que ela também, ela agarrou pra ela, e é verdade. Às vezes a gente fica querendo lutar com algumas coisas internamente, ou querendo forçar a barra pra que caiba, né? Essa questão que a gente falou, talvez é a pessoa mais bonita, mas você sabe lá no fundo, porque o Espírito Santo, ele não deixa a gente dar esses passos tão importantes sozinhos, né? Mas eu vejo algumas pessoas que elas atropelam essa direção do Espírito Santo, elas atropelam. Eu sempre falei sobre uma sinfonia de carência. Aí, se não aparecer um melhor, mesmo que não seja o pacote inteiro, eu tenho que resolver já. Outros já sempre tem algo melhor e vão perdendo todas as boas oportunidades. Então, são coisas difíceis de decidir sozinho. Por mais que a gente tenha a responsabilidade da decisão, eu quero colocar isso. Gente, se um nascesse predestinado para o outro, já podia vir com o nome escrito na testa. Facilitaria tudo, né? E a Bíblia fala muito sobre escolha. Então, 1 Coríntios 7,39. A mulher é viúva, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, viuvez, tem direito ao novo casamento? Com quem quiser. A pessoa pode escolher, mas Deus restringe, tem que ser no Senhor. Ou seja, nós não podemos viver o casamento, o plano de Deus, fora das normas dele. E uma delas é que partilhem da mesma fé. Eu vejo um monte de jovem dentro da igreja com medo de ficar solteiro e não casar com quem não é crente. Então, já quebrou o primeiro princípio. Então, assim, como que uma pessoa que não obedece a Deus vai dizer que está confiando que Deus vai guiar e conduzir a história e que ele vai poder interferir? Ela já está dizendo: eu te deixei de fora no primeiro conselho. Então, as pessoas já erram nisso. Então, a gente olha no Antigo Testamento, nós temos lá as filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, e na hora de distribuir a herança, a turma diz: olha, ele só tem filha solteira, ele é um das cabeças das tribos, vai receber uma boa porção de terra. Se no futuro elas casarem com homens das outras tribos, a nossa herança quanto tribo vai ser diminuída. Moisés leva a causa a Deus, Deus diz: os líderes, né, os chefes dos clãs de Manassés estão certo. Elas casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto seja na tribo dos seus pais. Então, às vezes Deus restringe o universo de escolha, mas não define quem é. Né? Como restringiu a nossa na nova aliança a pessoas da mesma fé. Não tem que ser da mesma igreja, Deus não está dizendo quem. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza de que é a liberdade de escolha, mas Deus sabe o que é melhor para nós, o que nos agrada, e ele pode nos conduzir no processo da própria escolha, nos ajudando a entender coisas que a gente não sabe. Né? Quando Ló escolheu, na hora de separar de Abraão, as campinas de Sodoma e Gomorra, ele escolheu o que era melhor aos olhos. Era um lugar maravilhoso. O que ele não sabia é que aquilo tudo ia ser destruído. Então, assim, quando a gente deixa o Deus que sabe tudo nos guiar, a gente pode evitar muito problema. Isso não faz da escolha da pessoa um pecado. Né? Mas Paulo diz: eu queria que vocês não tivessem tribulação na carne. Certas escolhas vão gerar uma tribulação maior. Ainda assim podemos ter graça de Deus para suportar? Sim. Não quer dizer que tem que escolher o plano C, o D ou o E, quando podia começar pelo A, né? Eu acho que então essa hora de que quem está vivendo esse momento aí da escolha, né, eu acho que a gente tem que ficar bem ligado, bem esperto, né, desenvolver amizade antes de desenvolver qualquer coisa, porque antes de ser, né, uma dupla, fazer uma parceria aí para a vida, tem que ter uma amizade, tem que ter alegria de estar junto, né? Eu sempre falei O resto da vida com uma pessoa que você não consegue ter amizade. Pois é, não tem como. Ainda que o relacionamento não seja só isso. Tem que conseguir ir junto, tem que conseguir conversar sério se necessário, tem que conseguir ser amigo. E isso é bem importante para uma vida juntos, né? Glória a Deus, estamos juntos. É importante conseguir se divertir. Mas eu sempre falei para os filhos também nessa fase da escolha, de conhecer, da sinfonia dos sims. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, assim, às vezes a gente vê que algumas famílias que não são crentes, tem algumas questões que entram no meio, mas normalmente os pais vão ter paz, ainda que possam ter as suas essências, mas a liderança vai ter. A maioria das pessoas que amam você vai se alegrar com você, quando é uma boa escolha. Agora, quando ninguém consegue ver aquilo que você está vendo, é porque você está enxergando errado. Né, a gente sabe que tem um ditado que o amor é cego, eu falo que às vezes é surdo e mudo ainda. Quando você se apaixona, né, às vezes você não consegue enxergar nada. Então, você confiar nesse olhar das pessoas mais maduras que se amam. Alguém que
seja certo, mas na hora errada. É. Que também vai dar tudo errado se começar no timing errado, né? Então a gente quer deixar esses conselhos aí com quem tá passando essa fase da escolha, né? E saber que Deus, ele é tão maravilhoso. E eu creio na palavra que fala: agrada-te do Senhor. E no momento certo, aquele teu sonho de ter uma família linda, né, vai se concretizar. E a gente tem que estar esperto também, não tá? E tem gente que quer viver isso, mas fica totalmente desligado e achando que vai cair, chegar uma caixinha pelo teu correio. Não é assim. Vai ser trabalhoso, mas é muito recompensador. E também uma coisa que o Luciano já mencionou, que eu acho bem importante, fazer uma lista que seja real. Às vezes você está colocando na lista que você quer da outra pessoa que nem você é. E eu sempre falo, né, para quem é Fiona, merece Shrek, quem é princesa, merece príncipe. Então, às vezes a gente quer numa outra pessoa coisas que nem a gente ainda alcançou. Então, nessa fase de conhecer, é importante também você ver compatibilidade e olhar além das aparências. Eu tinha uma lista gigante. Eu tinha lido o livro do Shor, Quarta Dimensão, que ele falava de visualizar por fé. Mas eu fui longe, eu coloquei coisas. Com o tempo eu falei, essas coisas não são essenciais a uma vida a dois. Tem coisas que eu romantizei. Eu lembro que eu fui enxugando a lista. Mas para minha surpresa, uma das coisas que estava na lista gigante, que eu diminuí, depois tirei, já não orava mais, era assim, que eu queria que no futuro casado, né, entre os filhos, que eu tivesse também uma filha. Tinha no meu coração muito forte de que seria um casal. Não sabia se era só vontade, se era o plano de Deus que eu não tinha entendido. Mas que eu queria ter algum momento onde houvesse um piano em casa e eu pudesse entrar e ver você, a nossa filha, tocando a 4 mãos. Aí tipo assim, eu falei, gente, isso é requisito para casamento, para o futuro? Como é que vai prometer isso? A pessoa pode tocar agora e depois desistir, pode não saber agora, aprender depois. Eu lembro que eu tirei. Mas eu lembro de um dia, a gente morando já em Curitiba, e eu entro em casa, a Alissa tinha o piano quando começou a fazer belas artes no quarto dela, e eu entro você e ela tocando junto. E na hora que eu olho vocês tocando junto, gente, eu tive um flashback, eu voltei lá atrás, eu vi a lista. E eu senti Deus falando comigo, você tirou da lista. E eu considerei. Então assim, não quer dizer que a gente não possa ter desejos, que eles não vão acontecer agora. Eu acho que não precisa ser requisito. Agora, uma coisa que eu E vi, amor, tem que ser mais prático. eu já vi muita gente, assim, desprezar alguns partidos aí que falando, não é tão bonito, e depois a gente fica olhando aquela pessoa que foi desprezada ser excelente dentro da sua família. E sair do casulo, até o fisicamente. Fica até mais bonito, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente tem que comprar o projeto na perde a beleza. Né? Às vezes você tem que investir no negócio, tem que ter olhos de fé. Aliás, uma vez você falou isso com as amigas da Alissa, que elas estavam exigindo de acordo com o padrão dos pais. E que os pais não casaram, sendo que eram hoje enquanto pais. Eles eram bem mais imaturos e levaram o tempo para chegar onde estava. Né? A Alissa, eu falava, Alissa, você não adianta que você querer achar um candidato aí com seus 20 e poucos anos, com a maturidade do seu pai, porque ela queria que fosse parecido com o pai dela, tanto conhecedor de Bíblia, quanto eu falei, seu pai tá há anos estudando para chegar aqui, ele tem sido trabalhado por Deus há tantos anos para ser esse homem como ele é hoje, então dá um tempinho, olha os candidatos. Quando eu casei não era isso tudo, não. Eu fui contando como era daí para as meninas, como o Luciano era, e depois elas também perguntaram pros pais como eles eram na idade em que se conheceram e casaram, e aí é assim, né, e pessoas imaturas têm ações imaturas, e a gente vai melhorando com os anos, e eu vejo assim que muitas pessoas que deixaram de ter esse olhar de fé, né, e de investimento, assim, algumas delas estão solteiras até hoje, e solteiros também, porque foram tão exigentes, sabe, que não tinha ninguém mesmo para caber naquele lugar. Então, vamos lá, gente, olhos de fé, vale a pena às vezes comprar o projeto na planta, né? E essa é a nossa história também de quando nos conhecemos, a gente vai dar sequência depois. Eu fui muito depois. honesto com você, dizendo, olha, eu posso te garantir que se você quiser entrar nesse barco, você não vai ter uma vida normal, né? Eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu te fiz é se você gostava de viajar. Você falou, eu já nasci com a mochilinha nas costas. A expressão da época dos viajantes era os mochileiros, né? E eu falei, olha, eu nunca vou ficar parado num lugar só, eu não vou ter uma vida normal, eu vou ter um ritmo de viagem, minha vida vai ser assim, vai ser assado, né? Porque se você estivesse esperando outra coisa, por mais apaixonado que tivesse, eu ia dizer, eu não vou suprir a sua expectativa. Então, as pessoas precisam desse tempo de conversa, de entender como vai ser, porque é comum a gente imaginar o que quer, presumir, né? E, evidentemente, a gente não sabia tudo. Né? Um tesouro que nós temos, né, da fase que nós nos conhecemos, é uma caixa com todas as nossas cartas guardadas, né? E uma coisa que eu acho lindo é que nas nossas trocas, assim, de a gente, né, compartilhando nosso coração, eu recentemente fui pegar para ler com os filhos e tudo,
E uma boa parte do que a gente vive hoje já estava escrito naquelas cartas que Deus falava com você. Inclusive, isso que você foi muito sincero, você falou assim: olha, eu quero ser muito sincero, porque se você quer uma vida normalzinha, toda assim, ficar em casa. Não, eu não sou a pessoa para você. Eu lembro que você foi muito transparente sobre os sonhos e você também escreveu nas cartas as coisas que você via. E é muito especial. A gente está vivendo hoje coisas que estão escritas nessa carta que já estão amareladinhas, Eu lembro que assim. eu cheguei em casa e você falou, você sempre soube bom dia. Eu falei, eu não sabia o tempo, eu não sabia os detalhes, mas a gente estava construindo algo em torno de um propósito, né? E cada profissão vai ter uma adequação. Se for de jogador tem alguém que viaja, de caminhoneiro tem alguém que viaja, se for do médico talvez não viaje, mas tem uma rotina de imprevisto que pode ter que sair no meio de uma festa para atender alguém ou não escapa de plantão. Então assim, todo mundo tem que saber onde é que está amarrando o jegue na linguagem dos nordestinos. E naquilo que a gente não sabe, ok, vamos esperar Deus dirigir, mas em termos daquilo que se espera e planeja, tem que ser conversado, né? Então, mesmo que os dois tenham um chamado missionário, um tem um chamado para a África, o outro para a Ásia, alguém não vai cumprir, né? Então, se aquilo é uma clareza de propósito e cada um tem algo tão diferente, a pessoa tem que entender, não é compatível. Então, espero que ao compartilhar a história de como começou e os nossos dilemas, isso possa ajudar aqueles que têm que tomar uma decisão. E por hoje nós ficamos por aqui. Viva a Família, um projeto que merece ser vivido e celebrado.